Vamos para mais um estudo então, né? Jó, capítulo 35 ao capítulo 37. E Eliú continua falando para Jó: acaso você é mais justo do que Deus, mandando Deus contemplar a sua justiça? Ele diz para Jó: olha para os céus, Jó. Veja quem fez tudo isso, contempla as obras do Criador. O que você está fazendo, Jó? Só pode trazer peso sobre você mesmo. A sua injustiça pode trazer para você consequência. Ninguém pergunta onde está Deus que me fez, que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda majestade. Nos ama, que nos ensina muito mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que todos os animais, do que todas as coisas. Ele fala: Jó, embora você não veja, diz que não vê. A sua causa está diante dele. Confia nele e espera nele. É interessante que o apóstolo Paulo, ele escreve para uma igreja. A igreja de Filipenses, ele escreve, ele está aguardando para morrer. Em Filipenses capítulo 4, versos 5 e diante, ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, presta atenção. Em tudo seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela súplica com agradecimento, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento humano, inundará a vossa mente e o vosso coração. Nem sempre Deus vai nos livrar das dificuldades, das doenças, das lutas, mas uma coisa Ele dá. Ele te dá a condição de suportar, de enfrentar e de passar em paz. Porque Ele sempre está conosco. Na fornalha ou fora dela, na saúde ou na doença, é igual um casamento. É uma aliança, Ele está com você agora. Creia nisso. Indiferente do que você está passando, creia. Deus é fiel, é bom, é justo. E é isso que o amigo de Jó está falando. Se eu fosse você, eu esperaria nele, confiaria nele. E você vai ver que a confiança nele tem um valor inestimável. Então, a mensagem para nós hoje, nesse dia: confia no Senhor, espera nele, e o mais ele fará. E ele continua falando no próximo capítulo: mais um pouco de paciência e eu vou te mostrar aquilo que Deus quer falar com você, aquilo que eu sei sobre o Criador, sobre o Senhor. Ao meu Deus atribuirei justiça. No verso 5 ele diz: eis que Deus é muito grande, tudo a ninguém despreza e grande é a sua compreensão. É interessante que Deus parou o sol por um homem e parou a lua. Na realidade, ele parou o universo, parou tudo, porque uma oração de um homem, ele parou tudo. Você já pensou? Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que para tudo por sua causa. Quantas vezes Jesus parou, ouvindo um clamor de um cego no caminho de Jericó, ouvindo que uma mulher tocou nele e saiu o poder? Pois não deixe de clamar a Deus. Ore sem cessar. A Bíblia diz: orai sem cessar e não desista. Persevere até o fim. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós temos que perseverar, passar pelas provas dando glória a Deus, entendendo que o Criador está no controle do fio da nossa cabeça. Está em Mateus 10. Os fios da nossa cabeça estão contados. Verso 13, ele fala que os ímpios estão amontoando para eles ira. Muitas vezes a gente não vê a justiça de Deus aqui no momento, nessa terra, mas você pode ter certeza que todos terão que comparecer diante do tribunal dele. Esses políticos malvados, esses abortistas que matam crianças no ventre e aprovam leis, esses pastores corruptos, ladrões, bandidos, levando as ovelhas para o abismo, terão que comparecer diante do Senhor de toda a terra. Todo joelho vai ter que se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra, diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Maranata. E no verso 18 ele fala para Jó: guarda-te de que a tua ira não te leve a ser um escarnecedor. Não seja um escarnecedor. Põe freio na sua língua. Você acha que ele vai ficar estimando as suas lamúrias?
as lamúrias, as suas murmurações. Jó murmurou, Jó queixou, Jó reclamou. Jó tentou se justificar e não entendia o que estava acontecendo. Mas esse amigo, esse jovem, né, que agora entra para repreender, diz que Deus é muito maior do que qualquer problema do ser humano. E Ele é o Senhor, Ele é o Criador. E quem somos nós, o barro, para querer dar uma ordem para aquele que fez o barro, que é o oleiro, e ele pode quebrar o vaso, nós somos o vaso, e fazer quantas vezes ele quiser. Quem sabe hoje você está na mão do oleiro sendo feito, e muitas vezes ser feito dói. É interessante que o diabo quebra o vaso e joga fora, mas Deus não, ele quebra e faz de novo. Só uma coisa que pode amaciar o barro, você é barro, é a água do Espírito. E a palavra que você está ouvindo, ela é Espírito e é vida. Deixa essa palavra amaciar o seu coração de barro, ou quem sabe de pedra, e transformar em barro, para que você conheça e entenda os desígnios de Deus para a sua vida. Verso 21, ele fala: guarda-te, não vá para a iniquidade, porque isso vai ser a ruína da sua vida. Ele fala: Deus é grande em poder, quem é que vai mostrar o caminho dele? É interessante, em Provérbios capítulo 31, diz que não sabe qual é o caminho da águia no céu. O caminho da águia no céu, porque Deus é tido como a águia, né? E quando você vê uma águia, ela muda de direção, ela vai de um lado para o outro, né? Você não pode traçar um caminho definido para ela. E assim são os desígnios de Deus, muito maiores do que os nossos. E o caminho dele muito mais perfeito do que o meu e do seu caminho. O melhor lugar para estar é no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, debaixo da mão do Todo-Poderoso. No verso 26, ele fala: eis que Deus é grande, e não podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular, é eterno. E outra coisa interessante, a Bíblia diz que Deus é luz, 1 João capítulo 1, verso 5, e nele não há trevas nenhuma. Interessante que um cientista, Einstein, ele ele calculou a velocidade da luz. E qualquer objeto acelerado à velocidade da luz vira energia. E o tempo já é irrisório em relação a ele. Ou seja, um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, e a nossa vida diante dele é como uma neblina que logo passa. Se você pegar um pernilongo, eu acho que a vida... Tem bicho, tem inseto que vive 24 horas. Tem uns que vivem uma semana. Ou seja, aquela uma semana dele é a mesma coisa que 90 anos nossos, ou 100 anos, ou no máximo 120 de um ser humano. O que é isso para Deus? Nós somos como uma neblina que logo passa, mas ele nos ama de tal maneira que nos deu a solução para a morte. Porque todo aquele que crê em Cristo, mesmo que morra, viverá. E eu creio nisso. Eliú continua: sobre isso eu tenho temor no meu coração, a grandiosidade de Deus. E o ser humano, em Romanos 1, a Bíblia diz que o ser humano é indesculpável, porque a própria natureza testifica a existência de um Criador. Uma pessoa, para mim, que é ateu, para mim é louco da cabeça. Como que pode existir tudo isso sem existir um Criador? É impossível. Alguém criou isso, nada vem do nada. Se existe um carro é porque alguém criou ele. Se existe um mundo, o universo, alguém criou. Um dia nós saberemos como tudo isso funciona, mas há forças que mantêm planetas em órbitas, forças que regem todas as coisas. Nós não somos como um cabrito, como um cavalo. Nós temos um sentimento, nós somos capazes de criar também, porque fomos feitos à imagem do Criador. Pensa nisso hoje. Tire um tempo, olhe para o céu, veja as estrelas, o sol, alguém criou. E nós somos indesculpáveis, qualquer ser humano, de não adorar o Criador. Somos feitura dele. E nós somos obra das suas mãos. Cada ser humano no mundo é exclusivo, tem uma impressão digital que ninguém tem. Quem explica isso? Como explicar isso? 2 células virar você, sem a existência de uma força, de um Criador. E é isso que Eliú está falando para Jó e para os seus amigos. Ele está muito acima de qualquer problema do Jó ou de qualquer acusação dos seus amigos. Fala com a sua voz, troveja Deus e faz coisas maravilhosas.
que nós não compreendemos. Bilhões de galáxias, de planetas, de sistemas solares. E nós somos um pontinho no universo, diante desse Deus, criador de todas as coisas. Verso 10 desse capítulo tem uma curiosidade: pelo sopro de Deus as águas se congelam. E muitos ficam pensando como que Deus dividiu o mar vermelho ao meio para que o povo de Israel passasse de pé. Aí está falando, pelo sopro de Deus ele congela as águas. A Bíblia fala que Deus soprou um vento oriental a noite inteira. Então eu creio que Deus fez 2 muralhas de gelo, congelou um lado uma muralha de gelo e do outro outra muralha, para que o povo passasse com o pé seco. Leia aí esse versículo, Isso é uma curiosidade, é uma das maneiras de você pensar como que ele dividiu o mar e virou 2 paredes. Olha aí, Jó 37:10. Pelo sopro dele as águas se congelam. Olha aí, leia aí. No verso 23 ele diz: ao Todo-Poderoso nós não poderemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo, a plenitude e a justiça. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso, justo, juiz de toda a terra, Senhor dos senhores e Rei dos reis. E assim nós terminamos mais um capítulo, um dia, 3 capítulos. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Te livre de todo mal. Nós já estamos terminando o livro de Jó. Olha que só. Começou o ano, já lemos Gênesis, e agora estamos terminando Jó e vamos começar Êxodo, se assim o Senhor permitir. Louvado seja o nome do Senhor.